Pai do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bom? Então, eu tenho pensado numa palavra já há alguns dias a respeito da nossa obediência ao Senhor e a respeito de algo que é muito falado nesses dias a respeito do nosso livre-arbítrio, né? E muitas pessoas elas não entendem o que significa o livre-arbítrio. O livre-arbítrio está relacionado à nossa escolha em viver a nossa vida segundo os nossos pensamentos, segundo o nosso querer, segundo a nossa ótica de enxergar o mundo, ou segundo a ótica de Deus. Eu, meditando nesse assunto, o Senhor trouxe ao meu coração um texto, que está lá em Isaías, capítulo 1, 19, que diz assim: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Olha que interessante. Deus nos dá a livre escolha de escolher. Se quiserdes. Deus ele não te obriga a estar ou não estar debaixo da provisão dele, né? Tem um texto lá em Deuteronômio capítulo 28 que também ele dá a mesma alusão, né? Se tu escolheres, né, em seguir os mandamentos do Senhor, né, será abençoado no campo, será abençoado na casa. E ele começa a detalhar vários tipos de bênção, mas ele diz também: se você não quiser, te cobrirei de maldição. Por quê? Não porque é a vontade de Deus, mas porque nós homens temos a escolha de querer ou não querer olhar para o Senhor, né? Tem um outro texto lá que, quando Deus está resgatando o povo do Egito, ele levanta a serpente no deserto e ele diz assim: se você for ferido por uma serpente e olhares para a serpente, então você tem que querer olhar, você tem que querer isso para a sua vida. Se você não olhar, não dá o crédito ao Senhor de olhar para Ele, criar uma expectativa que Ele tem algo melhor para você, você nunca vai comer o melhor de Deus. Porque lá em Romanos capítulo 1, o texto diz assim: porque trocaram a glória de um Deus incorruptível por um Deus corruptível. Na caminhada da história e nas escrituras você vai observar que o homem sempre tem tendenciado, por causa da sua natureza caída, a olhar para aquilo que não é Deus, a olhar para aquilo que verdadeiramente não representa Deus. E ele tem negado o caminho de Deus na história. Mas o texto continua dizendo assim: se porém recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. É interessante, porque a escolha depende de mim. E é interessante que muitos questionamentos que eu ouço estão relacionados a dizer assim: mas quer dizer então que eu tenho que fazer o que Deus manda, que Deus mau é esse? Não, irmãos. A Bíblia diz que Deus conhece, os planos de Deus são mais excelentes do que os nossos planos. Os projetos de Deus são maiores do que os nossos projetos. Deus ele é o ser grandioso, ele é aquele que criou a criatura, né? E nós somos a criatura formada de Deus. Será que Deus ele tem limitação em conhecer o que é melhor para nós? Ele nos criou, ele sabe o que nós necessitamos, ele sabe o que nós precisamos. Mas o homem, criatura formada, ele é limitado àquilo que ele conhece, àquilo que ele vê, àquilo que ele enxerga. Mas a Bíblia diz que Deus ele não é limitado por nada, ele consegue compreender o nosso coração, esquadrinhar o nosso coração, esquadrinhar o nosso futuro, esquadrinhar as nossas necessidades. Será que ele sabe menos do que você? Acredito que não, meu irmão. Tem um outro texto mais à frente que diz assim, ó: cadê o texto? Sereis como o carvalho, lá no verso 30. Não, lá no verso 28. Diz assim, lá na parte B do texto: e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Você começa a observar que nós somos criados de Deus, né? O homem foi criado de Deus, o Espírito de Deus foi soprado nas narinas do homem, para que o homem vivesse dependente de Deus. Jesus disse assim: se você tomasse dessa água, você nunca mais teria sede. Ele fala isso para a mulher samaritana no poço, num texto que faz menção à adoração. Será que verdadeiramente a gente tem andado como quem não tem sede? Ou será que nós não temos bebido dessa água de verdade? Deus fala que Ele restituirá a Sião de Deus. Deus fala que nós teríamos acesso ao Santo dos Santos, a um lugar onde a presença de Deus está habitando constantemente. Você tem entrado neste lugar? Por que será que a maioria dos homens não tem entrado neste lugar? Porque ele não tem ouvido a voz de Deus. O texto diz:
Se quiseres e ouvires a voz do Senhor, comereis o melhor dessa terra. Então, o melhor dessa terra Deus tem para você. Mas você precisa começar a ouvir a voz de Deus. Para que você ouça a voz de Deus, você precisa olhar para o Senhor. A Bíblia diz que aqueles que olharem para o Senhor não serão confundidos. Por isso, muitos são aqueles que estão confundidos nessa terra. Muitos são aqueles que têm andado perdido nessa terra. Porque eles têm sido enganados pela concupiscência da carne. E o inimigo, ele tem lançado sobre a vida das pessoas tentações, da qual elas mesmas já desejam. Irmãos, quando nós somos restaurados pelo Senhor, Ele nos restaura, Ele restaura a capacidade. Quando Jesus veio e morreu por mim e por você, Ele restaurou a capacidade de nós ouvirmos a voz do Senhor. No Velho Testamento, Deus deu a lei ao homem, mas o homem era incapaz de cumprir a lei, porque a sua natureza era caída. Mas e você? Agora, quando olhar para Jesus Cristo, e Ele restaurar a sua capacidade de ouvir a voz de Deus, e o Espírito do Senhor entrar dentro de você, e agora Ele fazer uma comunhão com o Pai, será que você vai ficar infrutífero? Será que realmente você não vai conseguir compreender o desejo de Deus? Lembre-se, Deus enviou o seu Filho para que todos aqueles que olhassem para Ele, que crescem nele, fossem resgatados. Mas toda essa obra de Cristo veio com o propósito de que eu e você fôssemos restaurados, recebêssemos o Espírito de Cristo, aquele que clama a Papai, e que pudéssemos verdadeiramente ouvir a voz daquele que quer ser o nosso Pai. E a Escritura diz que nós nunca mais ficaríamos órfãos. A palavra órfão significa solitário, sozinho. Deus não quer mais te deixar sozinho. Ele quer verdadeiramente que você queira ouvir a sua voz, que você queira o melhor dessa terra que Ele tem para você. Por isso, meu irmão, eu queria que você refletisse nesse dia. O Senhor é bom e as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. E Deus tem o melhor dessa terra para você. E eu quero que você fique com essa palavra. Se quiseres e ouvires a voz do Senhor, você comerá o melhor dessa terra. Deus tem algo bom para ti. Deus quer tirar as tuas tristezas, curar a tua alma, restaurar a tua comunhão com o Pai, tirar as escamas dos teus olhos e fazer você enxergar o que verdadeiramente tem valor. Lembre-se, o Senhor te ama. Ele quer que você o enxergue como o Pai, o seu Pai, como aquele que quer se revelar a você como seu papai, como aquele que quer fazer de você alguém novo e diferente, alguém que compreende os seus olhos. Eu acabei de gravar um vídeo que fala sobre Jó, né? Jó ouvia falar de Deus, mas Jó não contemplava. No final de toda aquela trajetória, e momentaneamente a tribulação, o ensino, né? Ele traz uma dor, e para Jó trouxe uma dor. Mas no final do texto ele diz: eu ouvia falar de ti e hoje eu te conheço. Né? Jó já tinha fé só ouvindo falar. Por isso Deus deu testemunho dele e disse: homem reto e irrepreensível. Agora você imagina, Deus muda a história de Jó e Deus dá muito mais do que ele tinha antes, porque agora Jó não era mais um homem que só ouvia falar de Deus, mas Jó era um homem que andava com Deus. Jó andou com Deus, Enoque andou com Deus, Jesus andou com Deus. E você pode andar com Deus, porque esse é o desejo de Deus para a sua vida, que você ande com Ele. Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima tarde, que o Senhor te abençoe. Fique com Deus.